Em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Vê a falta que o irmão Júlio faz nessas horas? Fazer uma abertura. 2 Coríntios, capítulo 3, está escrito: porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Porque as pessoas gostam de elogio. E quando não recebe elogio, então começam a elogiar a si própria, né? Eu sou bom, eu entendi das coisas, eu tenho inteligência, eu tenho todas as mensagens. Eu lembro de algo que a irmã lá falava, muitas mensagens, né? Muitas mensagens. Mas aquele moço, aquele pregador, que já partiu para o Senhor, ele está vendo isso aqui, todas essas mensagens, eu não sei de nada. A verdade é essa, né? Mas tem pessoas que gostam de se elogiar. Eu já tenho, eu já sei, isso aí eu já conheço. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, recebe nesse instante, Senhor, a nossa gratidão, o nosso culto, a nossa adoração a Ti, Senhor. E que isto seja feita com reverência, com convicção em nossos corações, que possamos Te adorar segundo a revelação que Tu nos tens dado, porque a única coisa que Tu podes pegar de nós, receber de nós, é aquilo que já nos deste. Nada de nós te interessa, sabemos disso. Nossos jejuns, orações, louvores, pregações, palavras, seja o que for, se é nosso, não te interessa, sabemos disso. Mas se foi algo que o Senhor nos deu, é a única coisa que o Senhor requer de volta. Então, isto que o Senhor tem colocado em nossos corações, essa certeza de fé, este conhecimento sobre a Tua palavra, é com este entendimento, com esta inteligência, que Teu servo profeta chamou de ciência divina, que nós Te adoramos nesse instante e rendemos homenagem, prestamos este culto a Ti, grande Pai das luzes. Ajuda-nos mais uma vez na compreensão da Tua palavra, no nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Amém. Podeis sentar, irmãos. Glorificado seja Deus. Olha, este sendo então o culto de número 13, que nós estamos estudando a mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração. E no culto de número 1, eu quero refrescar um pouquinho a vossa memória, nós falamos sobre a última palavra, quando William Branham disse que ele é o Amém, ou aquele que tem a última palavra. Quando ele fala, não tem mais o que comentar sobre aquilo, não é? Ou dizer, será que é? Porque ele é o Amém, aquele que tem a última palavra. No culto número 2, nós aprendemos pelo profeta a respeito de o tempo de florescer, onde ele diz que chegou o tempo da igreja estar florescendo quando a casca se afasta para o grão ir para a luz do sol. Isso é neste tempo, porque a semente não pode herdar com a palha. No culto número 3, nós aprendemos sobre a graça como um dom, uma dádiva que Deus dá.
E esta graça não se tratava da graça pela qual somos salvos, mas a graça que vem, que é um dom que Deus te dá, para através deste dom, de um entendimento, você saber o que significa a graça que Ele dispensou para você, que é um favor imerecido. No culto de número 4, nós aprendemos sobre tempo de prova. É tempo de apresentarmos a nossa prova. Quando a prova que vem para nós é uma prova de fé. O que seria provado em nós, no tempo da revelação de Jesus Cristo, era a nossa fé. E sendo que fé é uma revelação, então o próprio Deus desceu do céu. Cristo mesmo, Deus mesmo, desceu do céu com o livro aberto, dizendo: aqui está as respostas que eu quero que vocês coloquem na prova. E como ele disse, o tempo não será mais retardado, não se demorará mais. Ele veio nesse fechamento do tempo, quando o profeta disse: o tempo está fundindo-se com a eternidade. O tempo está fechando-se para que a eternidade então possa ser aberta. E isto será uma armadilha que vai prender todas as pessoas da terra, porque eles não perceberão que isto está acontecendo. E sendo que a prova é de livro aberto, o livro vem aberto já, porque ele quer que você acerte na prova, e a prova é a revelação que você diz ter. Então ele traz a prova da palavra como livro aberto, então você pode comparar se aquilo que você crê como a revelação, como a mensagem, você vai ver pelo livro aberto se aquilo é 100% o que o profeta falou ou não. Para dar cumprimento àquilo que ele disse, diga o que dizem as fitas, porque não fui eu, isto é o assim diz o Senhor. Amém. No culto de número 5, nós aprendemos sobre aquela pergunta que o irmão Branham faz: haverá outro avivamento? E por as pessoas não saberem essa resposta, estão esperando ainda um outro avivamento, e outros esperam, inclusive o mensageiro, ressuscitar para fazer um avivamento na terra. E eles não têm esta resposta porque não sabem onde procurar. Então, naquele culto, nós levamos isto para um livro do Antigo Testamento e percebemos que o mesmo que faz a pergunta dá a resposta. Dá a resposta. E o profeta do Antigo Testamento, creio que foi um dos profetas menores, não lembro agora, ele disse: eu perguntarei e esperarei para que ele me responda. Então, se William Branham fez esta pergunta, ele próprio respondeu. Então fomos em todos os sermões e descobrimos onde ele fala que o avivamento tinha terminado. Pois bem, no culto de número 6, nós aprendemos sobre o ministério de um homem, que João 12 era o ministério de um homem, quando Jesus disse que sinais maiores que esta fareis. E isto era o ministério de um homem que viria na terra para fazer sinais maiores do que o que foi feito naquele tempo. Não um homem fazendo, mas o mesmo Deus que fez através do seu filho, viria para fazer mais através agora de um profeta. Por que maiores? Porque o tempo seria pior. Por isso ele disse naquele tempo: quando eu regressar, ou quando o Filho do Homem voltar, achará porventura fé na terra? Seria o momento que as pessoas estavam totalmente incrédulas. No tempo quando as pessoas estariam apóstatas, a apostasia dos últimos dias. Então viria, Deus entraria em cena, usaria um homem dentre os homens para fazer sinais muito maiores do que o que foi feito há 2000 anos atrás. Era a única forma dele chamar a atenção da semente eleita dos últimos dias. E no culto número 7, nós aprendemos sobre o dom, o entendimento. O dom, uma dádiva, que nós aprendemos sobre a palavra charisma, mais ou menos assim, a tradução do grego, onde aquilo é uma dádiva que Deus te dá. E isto é o entendimento que ele mesmo traz. No culto número 8, nós aprendemos que o profeta disse: estas coisas são para aqueles que confiam em mim. É para aqueles que confiam em mim. Então ele nos levou naquela visão além da cortina do tempo, para vermos os irmãos que já partiram para o Senhor e estavam lá numa vida real, com corpo real, interagindo, conversando com o outro, o abraçaram e disseram: nosso precioso irmão Branham. E ele disse: vocês não podem imaginar o que é aquilo. Aquele lugar, aquelas pessoas, o estágio em que elas estão. Ele disse: isto está além do sublime, isto está além do perfeito, isto está além do magnífico. No culto de número 9, nós aprendemos que naquela visão, o anjo disse para ele: estas pessoas são os teus convertidos.
Então aqueles que estavam ali, que o chamaram de irmãos, que estavam em corpos celestiais, o anjo disse, são teus convertidos. No culto número 10, nós aprendemos então sobre o processo da conversão. Você tem que se converter através desta mensagem, através da palavra profética que Deus enviou nesses últimos dias, para poder estar lá, naquele estágio. E ele disse, assegurem-se de que você esteja ali. No culto de número 11, nós aprendemos sobre os inimigos do entendimento. Os inimigos do entendimento. Aqueles que trabalharão para que você não tenha o verdadeiro entendimento sobre Deus. Isso nós aprendemos no culto número 10. No culto número 12, nós aprendemos sobre queime toda ponte que fica atrás de você. Então nós aprendemos ali que enquanto você pensar lá atrás, enquanto você estiver apegado no passado, aquilo torna-se uma ponte de ligação e você poderá retornar ali. Então, queime todas as pontes. Este foi o culto número 12. E agora, neste culto número 13, que estamos iniciando nesse instante, nós estaremos falando sobre começando a entender a mensagem. Pois bem, então nós vamos ler agora o que está na mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração, no parágrafo 40. Este culto foi no dia 28 de novembro de 1965. Faltando, portanto, pouco mais de um mês para Deus tirar nosso mensageiro de cena. Ele disse no parágrafo 40, eu creio que a igreja está começando a ouvir a mensagem. Eu preciso de toda a sua atenção, por esses poucos instantes que teremos, para que você entenda, perceba o que o profeta está nos dizendo aqui. Eu creio que a igreja está começando a ouvir a mensagem. Está começando a entender. Porém, amigos, escutem. Temos que permanecer na presença do sol. Esta foi a tradução que fizeram para a nossa língua. A presença do sol. Sendo que no espanhol, esta mesma mensagem fala a presença do Filho. Isto porque no inglês, sol e filho é idêntico. Ou se alguém lembra aí como é que é, sol e filho. Como é que é a pronúncia em inglês? Se é a mesma coisa ou apenas parecido? A pronúncia é a mesma coisa? Como que é a pronúncia? Sun. Sun tanto é para sol ou para filho, mas se escreve diferente. Então, eis a questão. Quando traduziram para nós, a tradução que fizeram aqui no Brasil, disseram, temos que permanecer na presença do sol. Esta mesma mensagem, traduzida para o espanhol, está, temos que permanecer na presença do Filho. Agora, claro, o sol representa para nós o Filho de Deus. Então, por isto, você não vai se distanciar muito do real sentido, se você ler a mensagem nessa questão, sabendo sobre sol ou filho. Mas quero vos lembrar que filho seria mais prático para você entender o que ele está dizendo. Mas quando você sabe que o sol representa o Filho de Deus, dá na mesma coisa. Pois bem, temos que permanecer na presença do sol. Temos que ser amadurecidos. Agora, nós entramos aqui em uma outra questão. Se é para ser amadurecido, então a pronúncia para nós agora, você lembrando do sol, representando o Filho de Deus, fica até mais prático. Porque a semente precisa do sol para amadurecer, secar, para estar pronta para a próxima temporada e todas essas coisas. Temos que ser amadurecidos. Nossa fé ainda não é madura. Estamos escutando a mensagem que Deus nos tem dado numa forma intelectual. Estamos vendo os sinais que Ele nos tem mostrado, provando-os pela Bíblia. Porém, como faz falta à igreja permanecer em sua presença até que possa ser impregnada e se torne terna e dócil no Espírito? Às vezes, ao falar a mensagem, a gente tem que ser duro e tem que forçá-la, pois tem que se dobrar
o cravo para que fique bem colocado. Porém, uma vez que a igreja o entenda e os eleitos sejam chamados e separados e se encontrem na presença de Deus, então sei que serão semelhantes àquela gente quando ocorrer o rapto. Amém. Aqui nós temos um parágrafo tremendo e rico para o nosso aprendizado espiritual. E eu não sei quantos meses poderemos ficar estudando unicamente este parágrafo aqui. Eu não me importo com isto, com o tempo. Possa se tornar chato para vocês ficarem ouvindo as mesmas coisas. Mas se você lê as Escrituras e vê que Paulo disse que não se cansava de falar o mesmo, então nós podemos repetir sempre, sempre, e com isso extrairemos mais conhecimento sobre isto. Notem isso aqui. Eu separei 1, 2, 3, 4, 5 frases ali da mensagem O Único Lugar Provido por Deus para a Adoração, que o irmão Brana pregou no dia 28 de novembro de 1965. Pouco menos de um mês da sua partida. Não é? Então observe, a igreja está começando a ouvir a mensagem. Este é um ponto. Segundo ponto, está começando a entender. Terceiro ponto, temos que ser amadurecidos. Quarto ponto, nossa fé ainda não é madura. Quinto ponto, estamos escutando a mensagem de uma forma intelectual. Isso está no parágrafo 40, para a nossa tradução, da mensagem O Único Lugar Provido por Deus para a Adoração. E poderíamos ter um mês com cada uma destas frases. E talvez você começasse a perceber o que ele estava lhe dizendo. E com isto eu não quero, vamos dizer assim, como é que fala aquela palavra, meu Deus do céu? Não que eu esteja duvidando da vossa capacidade de entender, não que esteja... subestimar, e a outra, quem lembra? Subestimar como se você não estivesse entendendo, ou achasse que vocês são tolos no entendimento, eu não sei. Você me subestima, quer dizer, você acha que eu não sou capaz, é mais ou menos isso, não é? Eu não estou querendo subestimar a vossa inteligência na compreensão da mensagem, mas eu preciso seguir os passos dentro daquilo que o profeta ensinou para entender o linguajar. Porque se você não entende o que William Branham está dizendo, você não compreende a sua doutrina. Agora, eu peguei ali rapidamente aqui um dos sermões do irmão Liveio para mostrar duas frases aqui para vocês. No dia 4 de novembro do ano 2000, o irmão Liveio pregou um sermão com o título A Plenitude da Deidade Suprema. E ele falou sobre desgaste. Título e subtítulo. A Plenitude da Deidade Suprema. E subtítulo é desgaste. Logo no início ele diz assim: eu tenho perguntas e respostas para esta noite. Era um culto de perguntas e respostas sobre a divindade. E, antes de que eu faça isto, eu quero ler aqui do irmão Brana e estar seguro de que todos o sabemos. 100% que certas coisas que o irmão Brana disse, ou o que ele quis dizer quando ele disse. Isto é um jogo de palavras. Observe. Eu acabei de ler e vou transmitir para você as palavras do irmão Liveio. Eu tenho perguntas e respostas nesta noite e quero ler algo aqui diretamente do irmão Brana. E quero ter certeza que vocês entenderam 100% o que o William Brana disse e por que ele disse o que disse. Porque você diz, mas eu tenho a mensagem, o irmão Brana disse aqui, mas não entende por que ele disse. Aí você diz, forma uma doutrina, um pensamento, e não agrega todo o pensamento do profeta quanto àquele assunto. Por não fazer isto, você se torna o quê? Você se torna uma individualidade quanto a uma questão doutrinária e começa a dizer, mas o irmão Brana queria desse jeito, o irmão Brana pregava isso. Não, senhores, você não entendeu o linguajar. Você não entendeu o linguajar, você não estava lá. Ah, mas eu lendo a mensagem, aquilo vai trazer a revelação. E este engano o diabo fez com a denominação. E eles disseram, não precisamos mais de nenhum desses livrinhos, amarelo ou azul, ou com uma nuvem nele, ou seja o que for, porque já temos a Bíblia.
estão sendo enganados e serão enganados, irão para o lago de fogo, por não terem tido seus entendimentos abertos para a mensagem que Deus enviou. E depois que o diabo fez isso com a denominação, ele disse, agora eu vou atacar o povo da mensagem. E ele diz, agora só com a mensagem, eu lendo as mensagens, eu receberei a revelação. Pedro foi tão sagaz nesta questão, que ele disse, as cartas do irmão Paulo têm coisas difíceis ali, e que os indoutos torcem para a sua própria perdição. William Branham disse, do jeito que foi na igreja Alfa, será na igreja Ômega. E você sabe que a noiva viria 2 vezes, apresentaria 2 vezes. É o Alfa e o Ômega. O que aconteceu nos dias de Paulo, acontece agora nos dias do último mensageiro. Começa com o leão, termina com a águia. Deus lá e Deus aqui. A coluna de fogo lá, a coluna de fogo aqui. Então as coisas difíceis que William Branham falou, ele falou de uma forma tão simples que ele disse, será tão simples que vocês passarão isto por alto. E nós não podemos mais deixar passar determinadas coisas por alto. Temos que despertar nossa atenção. Fazer um transplante de coração. Um transplante de entendimento. Para podermos entender o linguajar profético. Observe. A igreja está começando a ouvir a mensagem. Meus amigos, quando se começa, se dá um início, é o primeiro passo. É mais ou menos isso? Estão entendendo assim? Amém. Pois bem. Agora, se ela está começando a ouvir, veja, poderia ser o primeiro sermão que ele estivesse entregando para as pessoas, mas não foi assim. Ele pregou mais de 1.100 sermão antes de pregar aquele, o único lugar provido por Deus para adoração, no dia 28 de novembro de 65. Mais de 1.100 sermão ele pregou antes desse. E depois de mais de 1.100 sermão, ele disse, agora vocês estão começando a ouvir. Você já escutou 1.100 sermão? Você já leu 1.100 sermão? Que entendimento temos? O que sabemos? O que aprendemos? Veio? Isto é uma questão. A igreja está começando a ouvir, depois de 1.100 sermão que ele entregou. Estavam gravadas, registradas, as pessoas fazendo pedidos. Meus amigos, o ministério profético de William Branham, vamos dizer assim, de uma forma que podemos ter uma contagem de tempo, foi a partir de 1933. Por que será que só em 63 ele reuniu a igreja e disse, eu vos convidei aqui, nós nos reunimos nesta noite para tratarmos das questões da ordem da igreja do Deus vivo, que nós cremos que fazemos parte. E ele disse, eu esperei vocês crescerem, eu esperei os irmãos amadurecerem para poder falar estas coisas. E hoje, às vezes você faz uma visita, você vai no lugar e diz, olha, eu vi uma desordem lá, eu vi uma desordem em tal igreja, eu vi uma desordem em tal lugar. Às vezes você é acostumado aqui com a forma de trabalharmos aqui, aí você sai daqui, vai para a próxima cidade, né, e assiste um culto lá e diz, é uma coisa diferente, não gostei não, e tal. Puxa vida, estão em processo. Como estamos em processo? Por que será que o irmão Branham ficou de 33 até 63 para entregar a ordem da igreja? Ele disse por quê? Ele estava esperando que vocês amadurecessem. Porque não adianta você falar para a criança coisas de adulto. Mas temos criança tão adulta, como a mocinha que está dormindo ali, né? A Lili, que ontem a mãe conversando um assunto mais a irmã, e ela disse, mãe, esse assunto é muito difícil para mim, não é? Esse assunto é meio complicado para mim, é melhor dormir. Não ficou com os olhos desse tamanho, curiosidade, não. Deitou, colocou a mão no ouvido para não continuar ouvindo, e ali apagou. É melhor fazermos assim com algumas coisas, admitirmos que somos crianças para determinadas coisas, viu? Isto deve ser lição para todos nós, estas coisas simples que acontecem nas nossas vidas. O irmão Branham esperou a igreja amadurecer primeiro em algumas coisas para poder entregar a ordem da igreja. Mas é tão simples, é só dizer, olha, crianças não corram. Sabe? Quando chegar, as pessoas estão aí sentadas em oração,
Comporte-se também em oração. Não fique andando de um lado para o outro. Não fique conversando lá fora, que atrapalha. O som de sua voz vem até aqui. Ah, mas eu preciso saudar o irmão. O irmão não vai ficar chateado se você entrar direto e vir para o pé do altar orar. Porque o irmão já aprendeu que não pode fazer isso. Meu Deus do céu! Verdade. Temos que amadurecer. Verdade. Temos que amadurecer, porque não é possível. Observe isto. Ele está dizendo que depois de mais de 1.100 sermão entregue, e as pessoas tinham as fitas, como nós temos aqui, as fitas, eles tinham, ora, se agora está chegando em nossas mãos, não é? Eles tinham lá as fitas, que eram pregado, foi comprado aparelho para gravação, tinha irmão próprio para estar lá gravando, e ele disse, eu quero a melhor gravação que possa obter para as pessoas. Então, depois que eles ouviam os cultos, ou não podiam estar nos cultos, eles faziam pedidos e ouviam, como vocês ouvem o que pregamos. E por que não entenderam a mensagem? E por que não ouviram antes? 1.100 sermões registrados e à disposição, e as pessoas fazendo pedido e indo ao redor da terra. E quando estava pouco menos de 1 mês da sua partida, ele disse, eu creio que a igreja, porque ali eu peguei só a pequena parte, eu creio que a igreja está começando a ouvir a mensagem. Você sabe por quê? Em todos os cultos ele estava escutando o irmão Brana falar, oh glória a Deus e aleluia, que mensagem tremenda. Mas ouvir é a mesma coisa de ver. Significa entender. E Jesus disse que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o irmão Brana, quando ele cita essas palavras de Jesus, ele dá essa explicação. Ver significa entender. Então não deixe o diabo enganar você com aquilo que você sabe que é certo. Somente crê. Não deixe o diabo enganar você dizendo assim, não importa se eu não compreenda, somente creio e está bem. Não, senhores. Não diga eu creio até que seja revelado a você. Agora, se tem coisas que você ainda não compreendeu, você diz, olha, eu não entendi estas coisas, mas tem algo de Deus aí, eu vou esperar Deus me revelar. Aí você está crendo. Você não está blasfemando, você não está pisando por cima, você não está rejeitando, você não está cuspindo em cima. Não, senhor, você está esperando. Mas muitos, quando souberam que era somente crer e pronto, então disseram, não preciso de mais nada. Tem algo lá na frente, tem coisa sublime e extraordinária, eu não vou atrás disso não, é somente crer e pronto. E com isso muitos perderão de ouvir a mensagem. Ouvir a mensagem. O que estava acontecendo antes? Eles estavam nessa última frase. Estamos escutando a mensagem de uma forma intelectual. Na mente só. Só na mente. Adquirindo aprendizado. E o aprendizado sublime, porque era a mensagem do dia. Mas estava apenas no intelecto. Então, o que eles estiveram fazendo durante todo aquele tempo? O que os irmãos do Tabernáculo Brana estavam fazendo desde 1933 até 1965? O que estiveram fazendo por 33 anos? Ora, vocês estão perto do som da minha voz? Vocês podem estar ouvindo o som e entender ainda cada palavra. Você sabe o significado de cada palavra que eu vos falar. Mas se você não ficar atento a esta questão, ao que está se dizendo por trás do som desta voz, você passará por alto e não ouviu. Escutou apenas o barulho, mas não ouviu, não entendeu o que eu estou transmitindo para vocês. Foi isto que eles fizeram. Durante 33 anos, de 33 a 65, escutaram a mensagem mentalmente. E chegou o momento, depois que muitos já tinham se ido, depois que outros já tinham se desviado, depois que outros já tinham começado cada um seu próprio ministério, seu próprio trabalho de evangelização, de oração pelos enfermos, porque aprenderam diretamente com o profeta como fazer e como usar o nome de Jesus para isso, para beneficiar as pessoas. Não é para amaldiçoar, não, para beneficiar. E depois que cada um saiu, quando o William Branham parece que estava agora sozinho, com um pequeno grupo, com poucas pessoas associadas a ele, então eles começaram a parar um pouquinho para ouvir melhor
Por que será que o próprio irmão Liveio ficou desde os anos 57, 58, por aí, ao lado do irmão Brana, mas só se batizou em 63, no dia que o irmão Brana pregou a mensagem Paulo, prisioneiro de Cristo? Por quê? Porque só ali, durante todo esse tempo, aquele homem sabia, tem algo aqui extraordinário. Tem algo extraordinário nisto aqui. Mas ele não estava conseguindo captar o cerne da questão, mas ficou do lado. O irmão Brana não lhe disse nada. Discutiu os assuntos com o irmão Brana, questões doutrinárias, o irmão Brana levava a ele, discutiam junto, passavam horas e horas sentado em um lugar, ou nas montanhas, ou no quarto do hotel, o irmão Brana e o irmão Liveio disputando parte das escrituras, para chegar, fixar um ponto, dizer, isto é isto. Era o único homem com quem o irmão Brana fazia isto. Mas daí a pouco, em um daqueles dias, o irmão Liveio visitando o irmão Brana, esteve na casa dele. Quando ele saiu, o irmão Brana falou para a irmã Meda, ele não sabe disso, mas esse homem, Deus deu ele para mim como deu Arão para Moisés. Ele não sabe disso, mas quando ele vinha, tinha uma luz que o seguia por cima dele. Este homem será uma grande bênção no meu ministério. Então aquele homem sem ser batizado em nome de Jesus Cristo, aquele homem tomando conta, pastoreando, vamos dizer assim, a igreja batista, mas estava nas reuniões de irmão Brana, e o irmão Brana colocava ele no púlpito para pregar e depois orava pelos enfermos. O irmão Brana sabia que trabalho aquele homem faria depois de sua partida. Veja que em 1965, o irmão Brana disse, agora eu sei que o povo está começando a ouvir a mensagem. Agora, por que não ouviram antes? Porque foi falado em parábolas. Vamos ler um pouquinho nas Escrituras, e porque são assuntos, eu quero apenas dar uma pincelada em pontos principais, mas futuramente nós entraremos em detalhes em cada uma dessas questões. Isso não é coisa para um culto, é para vários cultos. E vocês sabem que essa é a minha forma de passar isso para vocês. No livro de São Mateus, capítulo 13, versículo 10, estaremos lendo a mesma escritura que lemos no culto anterior. Mateus, capítulo 13, versículo 10, vamos ver aqui como está nas Escrituras. Obrigado, irmão Antônio, entendi a palavra san. Mateus capítulo 13, versículo 10. Os irmãos também ajudam de longe, né, com alguma coisa. Às vezes nós não temos tempo de observar tudo aqui. Mateus 13, 10. E aproximando-se, que você tem aí acercando-se, não é? Dele os discípulos disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? Ele respondeu, disse-lhe, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, não compreendem. Isto aconteceu no ministério de irmão Brana por 33 anos. Porque é uma repetição das coisas. O que aconteceu lá no início terá que acontecer também no final. É o mesmo ministério, já aprendemos isto. É o mesmo ministério, o ministério do Filho do Homem é o mesmo. Deus usando uma carne. E repete-se as mesmas coisas. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos. Fica aquela coisa, isso é uma novidade que querem passar para a gente aí. Isso é uma nova doutrina que estão querendo passar. É a mesma coisa, viu? É uma repetição. Ouviram de mau grado, eles não abrem o coração ou o entendimento para dar boas-vindas àquilo que Deus lhes está mostrando. Como o irmão falou para mim agora há pouco, levou alguns estudos para um ministro, para um colega ministro, e ele disse, não quero, não me interessa saber disso. Senão depois vai dizer que eu estou aprendendo com ele. Esta é uma questão, este é um problema sério. Se eu tiver de pregar essas coisas, terei que aprender sozinho. Terei que ver isso na própria mensagem.
Se eu pegar e ouvir o outro lá pregando, então vão dizer que eu estou aprendendo com ele. Oh, meu Deus, e por que esses pastores se reúnem nos encontros? Não é para aprender um com o outro? E tomar anotações e depois trazer para as igrejas? E alguma vez nós dissemos, puxa, vai lá para quê? Para aprender com outro homem? Nunca! Sempre damos sua sustentação, pagamos passagem para irem, como vocês fazem, para interagirem, conversarem, discutirem pontos. Qual o problema? Tem algum problema, sim. E com razão se tem esta dificuldade, com muita razão. É exatamente para isso mesmo. Eles não podem dar boas-vindas ao entendimento da palavra. Eles não podem. Não posso aprender de outro homem. Pois bem, tudo que eu vos passo aqui, vocês pensam que eu fico noites e mais noites procurando uma mensagem aqui, procurando outra ali, procurando parágrafo aqui para dar certo com isso ou aquilo? Não, senhores. Vocês sabem que há tanto tempos atrás eu estou colocando para vocês tanto a mensagem do irmão Branham, quanto os ensinamentos do irmão Liveiro, como os ensinamentos do irmão Brian Coulson. Eu estou traduzindo isso, e à medida que vou traduzindo, eu estou passando isto para vocês. Não sou eu. Eu não sabia nada disso. Eu não sabia nada disso como vocês não sabiam. Vocês nem sabiam que eu, lembrando por 33 anos, pregando a mensagem, depois ele disse, estamos começando a ouvir agora. A igreja agora que está começando a ouvir. Você já leu isso, você tem a mensagem em mãos. Mas daqui por diante você verá isso com outros olhos. E você fará tudo para também começar a entender. Para começar a perceber. Porque se durante o ministério do profeta, por 33 anos, eles não ouviram direito, não compreenderam, então agora vamos trazer isso para os nossos dias. Mas deixe-me terminar isso aqui primeiro. Estou em Mateus 13, versículo... vamos começar o 14 de novo. E neles se cumpre a profecia de Isaías, porque tem uma profecia para isto, viu? Que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. O coração é o entendimento, você já sabe. O coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Eles não podem se converter se não darem boas-vindas à palavra, ao ensinamento, à doutrina desta mensagem, que é o próprio Cristo. Chamamos a doutrina de Cristo, porque esta mensagem foi Cristo que trouxe, é Cristo que desce do céu e nos traz esta mensagem. Então, por eles não serem convertidos, por não se converterem através do ouvir o verdadeiro ensinamento sobre Deus, eles não poderão estar lá onde o anjo disse, estes são teus convertidos. Veja a ligação aqui dos fatos. Aquilo não foi mostrado para o irmão Branham apenas para mostrar uma coisa bela que é do outro lado, mas para nos chamar à realidade hoje, para nos despertarmos para essas questões. Observe o versículo, agora é o 16. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Talvez você diga para mim que, observe, que tudo de importante ou de extraordinário os discípulos estavam vendo, a ponto de Jesus dizer, os sábios e justos desejaram ver e não puderam ver. Mas se você pensar nessa escritura, apenas para uma época passada, William Branham, ele pregou a mensagem, olhe. E nesta mensagem, olhe. E também na carta áudio que ele ditou, que ele falou e gravou e enviou para o irmão Liveiro, como uma carta, com uma fita de muitos minutos, mais de 40 e tantos minutos, 1 hora e tantos minutos, ele enviou para o irmão Liveiro. Ali ele diz, irmão Lee, se a igreja estiver apenas focada no passado, não resta esperança para ela hoje, porque a coisa passou por alto e se foi. Deus seguiu adiante, ela ficou para trás. Ele disse, não há esperança para a igreja se ela focalizar isto para o passado. Então, se você lê estas escrituras e apenas pensa nos acontecimentos passados, você se esquece do que ele disse na mensagem Shalom, que todo o Novo Testamento fala desta hora.
Todo o Novo Testamento fala desta hora. Isto é hoje, isso está acontecendo hoje. Isso que você acabou de ler aqui no livro de São Mateus. Porque, em verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram. E ouvi o que vós ouvis e não o ouviram. Isso significa o quê? Que eles ouviram a palavra, ouviram a pregação, ouviram a mensagem, mas não perceberam o que estava acontecendo. Eu fico abismado comigo mesmo. Como pude eu deixar passar tanta coisa? Tantas coisas foram deixadas para trás. Se você está próximo ao som da minha voz, eu já disse, você vai ter que ouvir essas palavras. Mas a menos que você esteja centrados, com a sua atenção desperta, no que está sendo dito, se você não estiver centrado, você vai perder completamente o que está sendo falado. E você apenas dirá, eu fui num culto, eu estive num bom culto, eu estive na igreja, foi um ensinamento maravilhoso e tal, mas aquilo não entra em consideração da forma que se deveria. Da forma que se deveria. Agora, vamos voltar de novo. Não, Antônio, por favor. Mais um pouquinho de água, que hoje está meio calor. A igreja está começando a ouvir a mensagem. E ele diz, eu creio. Está assim na mensagem. Eu creio que... Aí eu comecei daí por diante. A igreja está começando a ouvir a mensagem. Bem, você diz, isto foi em 65. A outra frase. Está começando a entender. Aí você diz para mim, se em 65 ele disse que a igreja está começando a ouvir, a entender, então de lá para cá nós já adquirimos muito conhecimento, estamos longe já. E eu vos digo, não, não e não. Não. Começou do zero de novo. Começou do zero de novo. E não é à toa que é o mesmo período de tempo, quando iniciou seu ministério, até 65, quando ele disse isto, a igreja está começando a entender. É interessante que aqui, quando a mensagem chegou para nós nos anos 70, se passou exatos 33 anos pregando a mensagem, ensinando a mensagem, sem o conhecimento da mensagem. E eu fico incrível comigo mesmo, como é que eu passei mais de 20 anos sem entender o que hoje eu entendo. E isto porque simplesmente não estávamos prontos. Por não estarmos prontos, ouvimos, adquirimos e tal, mas sem entender o significado daquilo. Veja que aquilo que eu vos mostrei aqui, que foi entregue no ano 2000, a respeito da plenitude da Deidade Suprema, no ano 2000, precisamente no dia 4 de novembro do ano 2000, que foi, o irmão Oliveira pregou uma série de sermões sobre a plenitude da Deidade Suprema. A primeira que ele pregou, acredito, foi em 1994, depois outro culto sobre o assunto em 98, e então as pessoas começaram a perguntar que conhecimento era esse que ele tinha quanto àquilo que William Branham ensinou sobre a deidade, porque as pessoas não estavam entendendo, estavam com o pensamento unicista, achando que era o que William Branham cria. E irmão Oliveira disse, não, não e não. Eu estava lá naqueles cultos, e eu discuti esses assuntos com o irmão Branham, e eu sei por que ele falou determinadas coisas, porque aqueles assuntos ele tratava comigo depois particularmente, eu ia a ele. Então, a partir do ano 2000, ele começou a pregar uma série de sermões sobre a deidade, e depois perguntas e respostas sobre a deidade. E isto somente a partir de 2002, 2003, foi que isto rodeou a terra, porque foi predito desde o tempo de Daniel que o livro selado seria aberto e esta compreensão chegaria às pessoas no tempo que a ciência estivesse multiplicada, porque Jesus disse que uma grande rede seria lançada ao mar. E esta rede ia recolher tudo quanto é de caramujo, de cobra, sapo, gia, tudo quanto é de coisa. Mas quando ela é arrastada, o pescador vai separar os peixes bons. E não é à toa que temos aí esta grande rede, esta grande malha ligando todas as pessoas, todos os grupos, todos os ministérios, todos os pregadores, a menos que não queiram ter acesso. Esta grande rede está lançada nesse grande mar, que significa povo, nação e língua,
E foi traduzido para nós como a net, que significa a rede. 33 anos depois que a mensagem chegou no nosso país, foi que o ensinamento da mensagem, a doutrina da mensagem, começou a rodear toda a terra. E já pregamos sobre isso, mostrando que o William Branham ficou 33 anos chamando a atenção das pessoas. E depois o irmão Liveio passou quase esse mesmo período de tempo pregando, convidando os pregadores da mensagem a voltar para aquilo que William Branham pregou. Mas somente a partir do ano 2000, 2002 para cá, em 4 anos, a doutrina da mensagem atingiu a terra inteira. E ninguém ficará inexcusável, sem desculpa, dizendo, eu não sabia. Todos terão que entender. Vê esta carta que chegou? Vê esta carta que chegou de uma determinada cidade? Como é que essa irmã pegou um desses ensinamentos e despertou a atenção? Eu não sei, porque eu nunca enviei nada para esta cidade aqui. Não que eu lembre, não que eu saiba. Mas ela pegou de um irmão. Um desse irmão pegou isso que eu estou pregando para vocês aqui. Com os rascunhos que eu tenho aqui. Com a tradução desse parágrafo que eu tenho aqui. Para poder entregar para vocês, eu já deixei à disposição para todos também. Qualquer pregador poderá pegar esses mesmos rascunhos, esses mesmos parágrafos, as mesmos versículos que eu estou lendo para vocês e entregar também para a sua congregação. Isso não é o ministério de um homem. Não, senhor. William Branham profetizou em uma das suas mensagens, no ano de 1962, ele disse, uma obra rápida rodeará a terra. Uma obra rápida rodeará a terra. E esta obra rápida trará um despertamento tão grande, um conhecimento tão grande para as pessoas, que elas terão que se desprender dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios conceitos. Outra vez, repete-se a mesma coisa. Agora, as pessoas estão começando a ouvir a mensagem. Amém. Aquela mesma que está lá apodrecendo na sua estante, aquela mesma que está rabiscada pelas crianças, aquela mesma que já perdeu as capas, aquelas mesmas que os clipezinhos, o grampinho já apodreceu. É aquela mesma. Essa mesma que estamos estudando aqui. Bem? Sim, observe isto. Se você está centralizado no som da voz e realmente quer aprender, então você pode chegar à compreensão. Mas se você apenas ouvir o som e aquilo não entrar, não descer, você vai perder completamente. Então, a ação que se toma, a ação é o verdadeiro indicador de que você está ouvindo. Eu acredito que não esteja falando palavras difíceis. Não, senhores. A ação sua é o indicador de que você realmente está ouvindo. Porque você ouve e obedece. A ação que você toma mostra se você está ouvindo ou não. Por isso, quando você pensava que era assim, mas você ouviu, confirmou na Bíblia e na mensagem, não era desse jeito, rapidamente o que é que você faz? Deixa aquele pensamento de lado. Mas, meu irmãozinho, era um pensamento tão bom, aprendemos tanto com isso, pregamos tanto com isso, evangelizamos, ganhamos as pessoas, tiramos da denominação. Sim. E quem está dizendo que foi ruim? E quem foi que disse que não prestava? O que estamos dizendo é que chega-se um momento que você terá que dobrar uma esquina. E o irmão Branham disse, construir em linha reta qualquer um faz. Construir um muro qualquer pedreiro faz. Mas nós não estamos construindo um muro. Nós estamos construindo um edifício. E tem muitas esquinas, muitos cantos para se dobrar, e eles precisam de pedreiro especializado para fazer isto. E se nessa construção você de alguma forma perceber que está torto, alguma coisa fora do nível, disse, derrube e faça de novo. O que você aprende? O que você entende sobre derrubar e fazer de novo? O que as pessoas estão fazendo é diferente. Olha, não dá para prosseguir sem comentar essas coisas, viu? Não consigo. Se você constrói um muro, uma parede, ou seja o que for, e está muito bem, está muito boa, aí daqui a pouco você coloca o prumo, está um pouquinho torto. Pois bem, quanto mais você subir, aquilo vai torto, até que um dia aquilo vai cair. Mas o que é que fazemos? É para mim mesmo. O pedreiro depois faz o quê? Tira no reboco, tira na massa. O pedreiro vem, coloca o prumo, está em cima 3 milímetros, embaixo dá um tijolo.
Foi assim que ficou essas paredes aí da frente, essas duas aí da frente. Ó. O Antônio é testemunha disso. O pedreiro que fez deixou tão bem feito essas duas paredes aí, que só pela graça. O Antônio foi tirar o prumo, então ele colocou em cima isso aqui, ó, e embaixo cabia um bloco. Eu não sei como o pedreiro conseguiu fazer isso. Ah, tira no reboco. Aí você chapa e chapa a massa, e aquele bolo desse tamanho de massa, grudando. Que coisa horrível. Você acha que Deus aceita isso? Ah, mas tudo bem, depois sai na pintura. Ou o azulejista, né? O azulejista depois ele dá um jeito aqui. O final é trágico, é horrível. É horrível. Então, se passa na sua casa, na minha, se você não tem problema, não caindo está bem. E eu sempre digo, essa construção aqui está meio perigosa. Né? Meio perigosa. Se não cair, está bem. Tá bom, pode nunca cair. Mas pode cair a qualquer momento. Agora, na questão da construção espiritual, que o William Branham está nos dizendo, ele diz, se você perceber que está torto, ele não diz tente consertar, não. Ele diz, derrube e comece de novo. Então, nós começamos a ouvir a mensagem. E o que ouvimos na mensagem dizia assim que Jesus Cristo do Velho Testamento é Jesus do Novo Testamento. Então, claro, se Jesus do Velho Testamento é Jesus do Novo, é o mesmo, então aquele Jesus que estava andando pelas ruas da Galileia, aquele é Deus mesmo. Aí daqui a pouco você começou a dizer para as pessoas, olha, se quem deixa órfão é o pai, não é? Jesus está dizendo, não vos deixarei órfão, voltarei para vós, então ele é o pai. E assim você começou a formar essa construção, este edifício. Mas há quanto tempo você vai construir assim? E depois que você vê o irmão Branham dizendo assim, olha, Jesus não poderia ser seu próprio pai. Ele não pode gerar a si mesmo. Então tem alguma coisa que está fora. E o que aconteceu? Nós não entendemos o que o William Branham tinha falado sobre aquilo. Não tínhamos entendido. É a mesma coisa que aconteceu com o ministro que foi na minha casa, e eu tinha já pregado 17 cultos sobre a deidade, e um deles dizia, Melquisedeque não era Jesus, e quando ele ouviu aquilo, ele disse, o irmão tem mensagem para garantir isso que você falou? E como não? Disse, eu tenho pregado lá que Melquisedeque é o próprio Jesus. Disse, não, o irmão Branham disse que não é, por isso eu preguei esse sermão. Porque eu já tinha compreendido. Ele não sabia que eu tinha passado mais de 2 anos examinando essas questões para poder pregar para vocês. Eu não queria continuar construindo ou acrescentando, porque isso é do que trata a construção, acrescentar conhecimento. Eu não queria acrescentar conhecimento a vocês com a base mal feita. Com a base mal feita. E esta base que eu digo mal feita não está tratando de um homem, de um ministério, de um grupo, ou seja o que for. Está tratando da vossa compreensão quanto à revelação sobre Deus mesmo. E William Branham disse que a maior de todas as revelações é a deidade. Ele disse, se você não tem isso, você não tem nem a base para começar. O problema é este. Em que estão construindo? Se não tem nem a base. Se a base não está correta, a construção é areia movediça, infelizmente. Então, eles terão que obedecer o que o profeta falou. Vamos falar para nós também, porque começamos a fazer isso há muito tempo já, derrubar o que se tinha construído, retirar pensamentos, retirar conceitos e ideias, por melhores que sejam, porque o conceito que Paulo tinha não era coisas ruins. Ele aprendeu de quem? De Gamaliel. Quem era Gamaliel? Um principal doutor da lei. Lei de quem? De Moisés. Entregue por quem? Pelo próprio Deus no Monte Sinai. Era todo o conhecimento que Paulo tinha, mas ele disse, eu tive que considerar como esterco, porque já não correspondia mais para a realidade que Deus trouxe, que Deus apresentou. Aquilo era a luz de outra era. E William Branham disse, já pensou se Moisés viesse trazendo a mensagem de Noé? Já pensou se Jesus viesse trazendo a mensagem de Moisés? Não, senhores. É outra época, é outra dispensação. Agora, em que dispensação estamos? Em que tempo estamos? William Branham disse que a partir de 77, ou por volta de 77, haveria a introdução do milênio. E foi isto que aconteceu. A partir dali, começou a se entregar algo para as pessoas que eles não tinham compreendido antes. E tem que ter o iniciozinho. Se começou a entender a presença, se começou a entender a vindicação, se começou a entender a parúcia de Cristo, todas essas coisas, a partir dali. Quando chegou, só agora, há pouco tempo, então nós também começamos a ouvir e a entender a mensagem. Bem, quanto tempo eu tenho? Deixa-me ver. 5 minutos, por aí, aproximadamente. Então,
Observe isto. Ele disse, está começando a entender a mensagem. Temos que ser maduros. Maduros não é começar a amadurecer. Começa-se, mas tem que chegar ao amadurecimento total. A palavra maduro, pelo dicionário Webster, diz totalmente crescido ou desenvolvido. Totalmente crescido e desenvolvido. Suficientemente desenvolvido para ser posto em armazenamento ou sujeito a tratamento. Completamente desenvolvido, seja por estudos, experiência, etc. E maduro em conhecimento e juízo. Juízo, você já sabe, avaliação. Veja isto, o que é estar maduro. William Branham disse, temos que ser maduro. E deixe-me ler como está realmente aqui na mensagem. Observe, eu vou repetir outra vez para você entender isto. Nossa fé ainda não é madura. O que é fé? Revelação. Então vamos trazer para aquilo que já temos acostumado a entender. Nossa revelação ainda não está madura. Estamos falando agora como um todo. Não só nós, todos os nossos irmãos espalhados pelo mundo inteiro. O irmão Branham estava pregando para a Igreja Universal. E eu estou tratando dessa mensagem para a Igreja Universal agora. Observe. Nossa fé não está madura. Nossa revelação não está madura. Por que, irmão Branham, não está madura? Porque estamos escutando a mensagem de uma forma intelectual. Veja. Estamos escutando a mensagem que Deus nos tem dado numa forma intelectual. Estamos vendo os sinais que Ele nos tem mostrado, provando-nos pela Bíblia. Porém, como faz falta a igreja permanecer em sua presença? O que é estar em sua presença? Diante de, vendo a face com, em sua presença. Lembra desse sermão que ele pregou? Agora, como você pode estar na presença de Deus se Deus não estiver presente para você? Como Deus pode estar presente para você e você não sabe quem Ele é? Durante 2000 anos, todas as igrejas, todos os irmãos, que inclusive deram suas vidas pela palavra que eles receberam em sua época, eles criam que Deus estava presente. Sempre falamos, Deus está aqui, porque Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias, sempre esteve aqui. Mas, irmãos, se Deus tivesse estado aqui na terra, como Ele está hoje, nós não precisávamos de um profeta para dizer assim, olha, este é o propósito do meu ministério, declarar a Ele que Ele está aqui. Ele disse isso na mensagem desde aquele tempo. Este é o propósito do meu ministério, declarar a Ele que Ele está aqui. Então, se necessitou de um profeta vindicado para nos dizer que Deus está aqui, porque Deus está aqui de uma forma que Ele não esteve durante 2000 anos de história do cristianismo. Porque não tinha acontecido antes a parúcia, o aparecer de Cristo. Quando Cristo mesmo se apresenta para ser glorificado em seus santos, trazendo-nos a mente de Cristo, o seu conhecimento dele mesmo, o espírito de conhecimento e de revelação, como disse o apóstolo Paulo, trazendo isto para a igreja, para poder ela ter uma fé madura. E se William Branham disse, nossa fé ainda não é madura, ele está dizendo que esta revelação que você dizia ter ainda não estava completa, porque a palavra maduro quer dizer totalmente crescido e desenvolvido, suficientemente desenvolvido para ser posto em armazenamento e maduro em conhecimento e juízo. Então, uma fé que não está madura, uma fé que não tem o juízo perfeito, ou o julgamento perfeito, ou a avaliação perfeita, então ela dá qualquer avaliação. Ela pega a Bíblia e diz, isso significa aquilo. Ela pega a mensagem e diz, o que irmão Branham está dizendo aqui é isso. E totalmente contrário. Totalmente ao contrário. Porque a revelação não está ainda desenvolvida, ainda não está madura. Mas,
Observe. Às vezes, ao falar a mensagem, a gente tem que ser duro e tem que forçá-la. Como eu vou poder forçar a mensagem em vocês? Como eu posso forçar a mensagem em vocês? Eu vou obrigar vocês, vou empurrar de goela dentro? Para que vocês comam? Como? E vou forçar isso para dar uma congestão? Ou para depois vocês saírem com ânsia de vômito por comer demais? Não, mas eu vou pegar as mesmas coisas, eu vou pegar o mesmo tema, eu vou pegar o mesmo assunto e vou repetir para vocês, repetir para vocês, repetir para vocês. E se tivermos que repetir de ano, vamos fazer isto. Se tivermos que ficar em recuperação, vamos fazer isto. Mas temos que dar conta desta prova. Amém. É a nossa fé que está sendo provada. É a nossa revelação que está sendo provada. Temos que ter certeza de entregar uma prova correta. Você não vai fazer esta prova, dar a sua avaliação sobre o conhecimento de Deus e dizer assim, eu vou esperar um 10, mas sei lá, pode ser que venha um 8,5, 7,5, e se vir 5 vai ser muito. Você já sabe que não estudou, não participou das aulas, faltou, furou aula, como é que diz? Colou, né? Colou, não sei como é que chama, no meu tempo não tinha isso. E hoje é um nome tudo esquisito. Como é? Cabulou, misericórdia, cabulou aula, né? Cabulou aula. E aqui nós temos professoras, temos isso, temos aquilo, né? E alunos sabem muito bem o que é isso. Então é a mesma coisa nesse aprendizado. Você não vai, se você cabular a aula e daqui a pouco apenas escrever qualquer coisa, eu acho que é isso. Não, não e não. Para isso não. É a vossa alma, depende disso. A sua salvação depende disso. Depende da sua mente ser transformada ou não. Porque se sua mente não for transformada, seus corpos não serão transformados. Porque a transformação dos nossos corpos virá logo depois da transformação da nossa mente. Isto é um fato. E você tem que fazer a prova, e ela tem que estar correta 100%, porque Deus não vai aceitar meio termo. Aqueles que fizeram meio termo será dito, eu não vos conheci. Porque a prova que ele exige de você não é algo que você vai descobrir como uma coisa. Não, ele mesmo traz o livro aberto e diz, olha, é assim que eu quero que você coloque a resposta no papel. É assim que eu quero a resposta. Ele já traz a resposta para você, porque ele quer te avaliar e dar avaliação para você. Ele já diz, olha, eu vou exigir isso naquele dia. Então você tem como errar. Você tem que dar a prova correta. Você não vai ali esperar 7 tracinhos azul, né? E 3 vermelho. Não, tirou um 7. Temos que tirar 10. 10, 10. Tem que estar corretamente perfeito a prova da nossa fé. Amém. Temos que falar a mensagem e ser duro, e tem que forçá-la, pois tem que se dobrar o cravo para que fique bem colocado. Porém, uma vez que a igreja o entenda, olha, depois de forçar e bater bem batido, como se faz com um prego, que você bate ele, depois enverga até a cabecinha ali para que fique bem cravado ali, é isso que ele está dizendo? Não é? Uma vez que a igreja o entenda e os eleitos sejam chamados e separados, isto é um chamamento, viu? Olha, os eleitos estão sendo chamados e separados. Já foi feita a escolha da denominação. A pescaria da denominação já foi feita. Um ou outro que virá, mas bem poucos. Mas agora, o chamamento é dentro da própria mensagem. As pessoas deixarão de adorar o homem. As pessoas deixarão do alto conceito pelo homem. E elas aprenderão que Deus está aqui e Ele é Deus quem quer ser glorificado em seus santos. Não o homem, não o ministério, não o grupo, não tal banda, não isto e não aquilo. É Deus mesmo, Melquisedeque, que tem vindo para ministrar a Abraão novamente. Outra vez, é uma repetição de fatos, de acontecimentos. Os eleitos estão sendo chamados e separados. Isto é muito importante, isto aqui, entendermos isto. Veja, e os eleitos sejam chamados e separados. Por que será que eu estou dizendo isso para vocês? Por que será que eu estou lendo e fazendo esse comentário?
Se pergunte isto. Uma vez que a igreja entenda e os eleitos sejam chamados e separados, aí eu parei e disse assim, olha, a escolha da denominação já foi feita, virá um ou outro. Vê que eu estou repetindo o que eu já vos disse agora? Agora está sendo feita agora dentro da própria mensagem. Os eleitos estão sendo chamados e separados. E eles não serão chamados e separados para mais um grupo, para formar mais um grupo à parte. Não, senhores. Eles estão sendo chamados para ficarem diretamente na presença de Deus. É uma grande reunião que tem que acontecer. E esta reunião é em sua presença. Então as pessoas terão que entender que Deus está aqui, que aconteceu a parúcia de Cristo, o aparecer de Cristo. O William Branham disse, agora é o seu aparecer. Mas você não entenderá isso se não entender corretamente a deidade de Jesus Cristo. Se não entender o relacionamento entre o Pai e o Filho. Se não entender qual é o papel do Filho hoje. E o papel de seu Pai. O que o Pai está fazendo e o que o Filho está fazendo hoje. Isto é muito importante. Porque Paulo disse o que estaria acontecendo nesses dias. Aquelas cartas não foi para aqueles dias. O cumprimento é agora. É o fechamento de tudo agora. Então observe, se a igreja está começando a ouvir a mensagem, começando a entender, porque ela tem que ser madura, porque a fé ainda não estava madura, porque estava escutando de uma forma intelectual, então quando ela começa a ouvir e a entender, ela é chamada e separada. Amém. E o que acontece? Depois que são chamados e separados, e então realmente ouve e entende o que é a mensagem, então, e se encontram na presença de Deus. O que acontece, irmão Brana? Então sei, ele agora está mostrando a sua certeza, então sei que serão semelhantes àquela gente. Semelhante é o que mesmo? Iguais. Que gente é essa que ele está dizendo, aquela gente? Eu vou voltar 3 cultos atrás. Aqueles que ele viu além da cortina do templo e o anjo disse, esses são teus convertidos. Amém. Então só depois de você ouvir, começar a entender, amadurecer na revelação e não ouvir de uma forma intelectual, então você é chamado do meio dos outros que estão com preguiça de aprender e fazer a prova. Verdade. E então você aprende que está na presença de Deus. Então você é convertido. Amém. Aí você é semelhante àqueles que já estão do outro lado te esperando. Amém. E sabe como ele conclui esse parágrafo? Então ocorrerá o rápido. Amém. É o mesmo que ele disse em outro sermão. Quando a igreja souber quem ela é, então virá o rápido. Amém. Vamos se colocar de pé. Irmão Denis, por favor, faça essa oração final. Agradeço a presença de cada um de vocês. Deus os guarde. Os irmãos da internet, Deus abençoe a cada um de vocês. Deus os encha com a sua graça e com a sua virtude. No nome de Jesus Cristo. Amém. Bondoso Pai Celestial, muito obrigado a Deus